A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos juntos mais uma vez nesse domingo maravilhoso que o Senhor tem nos dado para conhecermos mais de Deus, para continuarmos aos pés do Senhor Jesus, para vivermos o que Maria viveu, sentar aos pés do Senhor e aprender dele. Quando aprendemos do Senhor, crescemos nele. Quando aprendemos do Senhor, somos transformados. A Bíblia diz, né? O profeta Oséias, ele fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, Daniel diz, nos tornamos fortes, fazemos proezas, crescemos em Deus. O conhecimento de Deus é uma chave poderosa que nos leva a viver as promessas dele, que nos leva a viver o propósito dele, que nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus, não é? E como consigo esse conhecimento? Existem coisas que nós oramos e simplesmente elas vêm sobrenaturalmente, mas o conhecimento ele não é assim. O conhecimento, ele necessita que você o busque, que você peça. Existe um versículo que nós usamos muito ele para falar sobre as orações de madrugada. E realmente ele se encaixa nisso, né? Que diz assim: os que me buscam de madrugada me encontrarão. Mas na verdade esse versículo ele não fala sobre a oração. Nós colocamos isso na oração. Mas esse versículo ele é um discurso da sabedoria. A sabedoria está dizendo: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Então o que é isso quer dizer? O conhecimento você busca. Bom dia, Eli. Acho que é Elisângela. Bom dia. Bom dia. É ateliê personalizado. Aí você me fala como é seu nome, porque aí eu não vou chamar de ateliê, eu vou falar o seu nome. Bom dia mesmo por você estar aqui, seja abençoada. Então, como eu estava falando, esse versículo, na verdade, ele não fala sobre oração. Apesar de nós termos transformado isso em oração, né? Vai ter uma vigília, então a gente coloca: aqueles que buscam de madrugada me encontrarão. Bom dia, Tati Tomé. Elisane, bom dia, Elisane, não vou esquecer mais. E como eu disse, não fala sobre oração, é o discurso da sabedoria. A sabedoria está dizendo: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, ou seja, aqueles que se aplicam em me buscar, aqueles que se aplicam em conhecer, aqueles que se aplicam em buscar a sabedoria, aqueles que separam um tempo para isso. Por que de madrugada? Porque você sacrificou, separou um tempo e ele diz: me encontrarão. Então o conhecimento é algo que você busca, o conhecimento é algo que você investe tempo. E eu percebo ao longo do tempo, ao longo dos meus quase 50 anos de idade, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em buscar esse conhecimento, não é? Nós acreditamos que a caminhada com Deus é simplesmente apertando botões e acontecem as coisas instantaneamente. Isso não é verdade, né? Jesus, mesmo falando sobre a oração, no Sermão do Monte, ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, e a porta se abrirá. Buscai e encontrareis. Então o que ele está dizendo? Que não é apertar botões, mas é realmente ter uma vida de busca, é realmente ser perseverante, é realmente ter um alvo e ter um foco. E nesta manhã estamos aqui para isso. Hoje eu entrei uns minutinhos atrasada e sei também que pelo fato de ser domingo, muitas pessoas estão indo para o culto, outras pessoas estão indo para a escola bíblica dominical, mas eu sei que você ouvirá, assistirá essa live depois e Deus tem algo especial para a sua vida, Deus tem algo especial para o seu coração. Hoje nós vamos de novo, né? Não no mesmo aspecto, mas vamos falar de um personagem que nós já falamos. Nós vamos falar hoje sobre Daniel. E vamos falar sobre a oração perseverante. O que fez esse homem crescer de uma maneira tão grande na corte babilônica? O que fez esse homem se tornar verdadeiramente um ícone? Bom dia, Cris! A paz do Senhor Jesus! O que fez esse homem deixar um legado tão grande? Como era a vida desse homem? Ser uma pessoa de oração é fácil? O que a oração faz? A oração, o que ela muda? Por quê? E como era essa vida de oração dele?
dele. Quais os pontos? Existem alguns versículos que eles têm uma chave, são poderosas, escondidas nas entrelinhas, e quando nós lemos eles, nós começamos a ver a profundidade da vida de oração de Daniel, não é? Sempre falamos Daniel, homem de oração, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais essa profundidade. Bom dia, Tati, agora de Taubaté. Sei que Deus tem algo especial para você, e vamos falar um pouquinho o que acontece quando entro nessa vida de oração, o que acontece no céu, mas o que acontece na terra, o que acontece, o que os meus inimigos... Paz, Mara! Como é bom ter você aqui. Vamos fazer uma oração, vamos começar. Sei que Deus tem algo muito especial para a nossa vida, sei que Deus tem algo poderoso para a nossa vida nesta manhã. Sei que Deus vai mudar o cenário da nossa vida de oração. Deus vai mudar a maneira como nós vemos. Deus vai nos fazer compreender a razão de algumas perseguições. Deus vai nos fazer compreender o lugar que Ele tem reservado e determinado para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te louvo, ó Pai querido, por esta manhã. Senhor meu Pai, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, te louvar, te engrandecer. Senhor, por mais que tenhamos pedidos a fazer, e o faremos ao término desta live, neste momento, eu quero dizer como Tu és grande, Senhor. Eu quero dizer como Tu és maravilhoso. Eu quero dizer, Senhor amado, como Tu és, Senhor, meu Deus querido, indescritível. Tu tens nos chamado, Tu tens nos convidado para chegar mais perto de Ti. E quantas vezes, Senhor, meu Pai amado, nos embaraçamos, é bem verdade, mas, Senhor, a grandiosidade, Senhor, do Teu caráter, Senhor, é porque Tu não desistes de nós. A grandiosidade, Senhor, é porque o Senhor continua olhando para a nossa vida. A grandiosidade é porque o Senhor continua nos chamando. Senhor, da mesma maneira que Samuel, Tu chamou uma vez, ele volta a dormir, Tu chamou duas, ele volta a dormir, mas Tu chama a terceira. Senhor amado, enquanto, Senhor, não estivermos, ó Pai, no lugarzinho que o Senhor tem determinado de intimidade, enquanto não estivermos vivendo o que Tu tens, Senhor, o Senhor não desistirá. O Senhor continuará nos chamando para, meu Deus, uma vida de intimidade, uma vida de secreto, uma vida de comunhão. E eu sei que nesta manhã o Senhor está chamando vidas, o Senhor está me chamando, o Senhor está chamando tantas pessoas. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós precisamos Te conhecer. Nós não queremos Te seguir de longe. Oh, Pai, é um perigo tão grande quando Te seguimos de longe. Foi Te seguindo de longe, Senhor, que Pedro lhe negou. Mas não, Senhor, nós queremos fazer como a mulher do fluxo de sangue, desafiar multidões e chegar bem pertinho e tocar em Ti, porque, Senhor, quando tocamos, quando nos aproximamos, a virtude é liberada, a virtude, Senhor amado, que cura, Senhor, a virtude, Senhor, que traz honra, a virtude que estabelece todas as coisas. Eu clamo neste momento, em nome de Jesus, que cadeias estejam sendo rompidas, que muralhas estejam caindo agora, que, Senhor, meu Deus querido, coração, Senhor, que está tão preso, Senhor, à visão humana, se abra, Senhor, para a visão celestial. Em nome de Jesus, vem depressa, vem, Senhor. Tua palavra diz, Paizinho querido, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Senhor, nós estamos ouvindo, Senhor, batendo a porta. E nós, Senhor amado, queremos abri-la e dizer, vem, senta conosco. Queremos ter um tempo de comunhão, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, que os céus se abram. Senhor amado, que toda a guerra espiritual caia por terra, que todo principado seja envergonhado hoje, vá batendo em retirada, que tudo aquilo que nos tira do altar da oração, que tudo aquilo que nos tira dos pés do Senhor, que tudo aquilo que rouba, Senhor, a nossa vida com Deus, seja hoje destruído, em nome de Jesus, que cada pessoa, Senhor, que assistir essa live, seja agora, seja depois, não me importa quando, seja transformada. Senhor, eu só creio, eu só consigo ver as Tuas mãos, Senhor, quando vidas são transformadas. A palavra não é, Senhor, para ostentação, a palavra é para transformação. Vem nesta manhã, traz os Teus segredos. Eu consigo fazer uma interpretação humana de um texto, mas só o Senhor consegue revelar os segredos. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Pai, e Te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Oh, aleluia, que manhã poderosa. Aleluia, que manhã gloriosa. Nós vamos aqui ler o nosso texto de hoje. O nosso versículo, ele está no livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Nós vamos ler só um versículo, mas nesse versículo tem coisas preciosíssimas para a nossa vida. Nesse versículo, Daniel 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, mais uma vez, quem era esse Daniel? Daniel foi um jovem que chega na Babilônia cativo, como um exilado, e ele tinha aproximadamente 16 anos, um rapaz que tinha um compromisso tão grande com Deus, que a Bíblia diz lá ao longo das Escrituras, que ele decidiu, ele escolheu não se contaminar. Não era uma imposição, era uma escolha. Daniel vivia acima das circunstâncias. Daniel, ele não negociava os seus princípios, e Daniel, ele passa a crescer de uma maneira muito grande na corte babilônica, porque eu entendo que quando nós conservamos os nossos princípios, quando nós, graça e paz, Miriam, que saudade! De verdade mesmo, quando nós conservamos os nossos princípios, quando nós honramos a Deus, não importa, pode ser no território hostil, pode ser num território onde não somos até vistos com bons olhos, Deus nos fará crescer, Deus, ele mudará as coisas. Você quer crescer? Bom dia, Ivan, a paz do Senhor Jesus. Você quer a honra de Deus? Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? A Bíblia diz, porque aqueles que me honram, o meu Pai honrará. A honra de Deus para a sua vida, ela não está aliada ao lugar, mas à fidelidade. Babilônia era um lugar totalmente avesso aos princípios de Deus, mas eu vejo um homem, bom dia Gisele, a paz, mas eu vejo um homem que cresce poderosamente na Babilônia. Um homem que de cativo se torna uma pessoa respeitada e agora atrai muitos olhares. Um homem tremendo, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que Deus lhe honrar, certamente você vai atrair pessoas que te veem como inspiração, você vai atrair admiradores, mas você vai atrair uma oposição. Não existe. Se você não quer ter oposição, se você não quer ser perseguido, se você não quer ser caluniado, então não seja nada. Glória a Deus, Miriam, glória a Deus. Sinto saudade das nossas conversas, viu? Muita. E eu sei que num futuro próximo nós viveremos isso novamente. Amém, Gisele. Vai mesmo para a Escola Bíblica Dominical e assiste mais tarde. Por isso que a gente já deixa salvo, para que vocês vão para a Escola Bíblica. Não perca, a Escola Bíblica é inegociável, tá bom? Deus te abençoe, que a Escola Bíblica da sua igreja hoje seja poderosa, cheia da presença de Deus, cheia de saber, de conhecimento que liberta. Amém? Então nós vemos o quê? Se nós não quisermos oposição, nós teremos que ser invisíveis. Então, todas as vezes que Deus lhe honrar, você tem que colocar em mente que você vai ter perseguições, que você vai sofrer retaliações, que vai ter problemas. E com Daniel não foi diferente. Daniel, ele começa a crescer de uma maneira grandiosa ali na Babilônia. Não era a terra dele, não era o território dele, ele não era um babilônico, mas de repente ele começa a crescer muito mais do que qualquer um que estava ali. E por que Daniel cresce? E porque o que havia em Daniel? A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. No capítulo de número 6, Daniel, ele está com mais de 80 anos. Daniel passou todo este tempo, 64 anos aproximadamente, sem negociar os seus princípios. O
tempo não foi capaz de mudar a essência de Daniel. O lugar não foi capaz de mudar a essência de Daniel. Os privilégios que ele teve não foram capazes de mudar a sua essência. E hoje eu libero esta palavra para a tua vida. Não permita que o tempo roube a sua essência. Não permita que o lugar que você está roube a sua essência. Não permita que os privilégios que você tem roubem a sua essência. É a fidelidade aos seus princípios, é a fidelidade a Deus que manterá a tua vida num padrão extraordinário. Havia em Daniel um espírito excelente, havia em Daniel uma diferença muito grande. Não era uma diferença movida pelo exterior, era uma diferença movida pelo interior. O que mais havia em Daniel? Ele era fiel. A Bíblia o descreve dessa maneira. Ele era fiel. E eu aprendo algo muito especial sobre isso. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, há uma descrição de uma igreja por nome de Filadélfia. Uma igreja que sofria perseguições. Uma igreja que passou por vários terremotos. Uma igreja que padecia necessidades, uma igreja que por vezes se sentia fraca. Mas sabe o que o Senhor olha para essa igreja e diz? Mesmo tendo pouca força, você não negou a fé. Mesmo tendo pouca força, você não negociou princípios. Mesmo tendo pouca força, você não negociou valores. Fidelidade. A fidelidade não está atrelada à nossa força. A fidelidade não está atrelada às nossas conquistas. A fidelidade não depende do cenário que nos rodeia. A fidelidade não depende do que nós estamos vendo. A fidelidade, ela vem, aleluia, de um espírito que está disposto a renunciar. E é o que atrai os olhos de Deus. Deus olha para essa igreja e diz: olha, vocês não têm força, mas vocês têm fidelidade. Por conta da fidelidade eu vou honrar, eu vou abrir portas. Então, em nome do Senhor, você pode estar hoje vivendo um momento de dor, você pode estar hoje se sentindo fraco, você pode estar hoje longe das suas origens, longe de tudo que você sonhou para a tua vida, mas não negocie a fé. Daniel, ele era fiel, e a Bíblia diz que não havia culpa nele. Ninguém tinha do que acusar. Irmãos, as pessoas podem até inventar, e elas o farão sem piedade. Agora, elas terem certeza do que falam e poder provar a nossa infidelidade, isso não. Nós vimos que Daniel, ele vive momentos de perseguição ao longo de toda a sua vida. As pessoas até falavam, mas não podiam provar. Não havia culpa nele. Você nunca vai impedir de mentirem a seu respeito. Agora, você pode dar, sim, legitimidade para o que as pessoas falam. E qual que é a nossa função? É permanecer fiel. Não havia culpa. Então o que eu vejo em Daniel? Tinha um espírito excelente, era fiel, não tinha culpa nele, ele estava ali na Babilônia e Deus estava honrando. E como que Deus honrava? Deus honrava muito. E agora, o que a Bíblia diz? Que Daniel chega num cargo elevado. O rei abre, vamos dizer assim, uma vaga, um concurso, se eu posso dizer assim, e ele separa 120 homens para ser presidentes. Mas sobre eles, ele coloca 3. Esses 3 estavam acima. E dentre esses 3 estava Daniel. Então você imagina 120, e os 120, muitos deles dali, da Babilônia, recebem uma honra. Mas Daniel recebe uma dupla honra. Todos são honrados, mas a honra de Daniel é diferente. E eu quero crer, eu quero liberar esta palavra nesta manhã.
Para cada dia de vergonha, Deus nos trará dupla honra. A honra que Deus tem para aquele que é fiel, a honra que Deus tem para aquele que não negocia os seus princípios, a honra que Deus tem para aquele que está na Babilônia, mas não perde a sua essência, não é uma honra comum, é uma honra diferenciada, é uma honra que nasce em Deus, é uma honra para poucos. Eu gosto desta palavra. Quando Davi levanta os seus valentes, e você vai ler lá no livro de Samuel, uma listagem, sempre se coloca aqui, mas esses foram mais. Mas esses 3 sobressaíram. Haviam 3 que se sobressaíam, mas esses 3 se sobressaíam. Sempre haverá. Quando Jesus fala sobre os seus 12 discípulos, ele sempre coloca, mas Pedro, Tiago e João, ou seja, haviam 3 que tinham uma intimidade maior, haviam 3 que se sobressaíam. E aqui eu vejo de novo falando de 3. E é interessante, isso não estava aqui na minha cabeça, Deus está me trazendo agora. Quando na lista dos valentes, 3 se sobressaíram. Nos discípulos, 3 se sobressaíram. E aqui em Daniel 6, 3 se sobressaíram. 3 se sobressaíram. 3 me aponta sempre para esse Deus lindo. Eu quero lhe dizer, Deus vai trazer uma dupla honra. Não estaremos no meio dos 120. Não estaremos no meio das dezenas dos valentes, não estaremos no meio dos 12, mas seremos os 3. Por quê? O que havia nesses 3? Os 3 valentes de Davi eram homens que desafiavam qualquer coisa, eram homens que lutavam para defender um campo de lentilha, eram homens que matavam leões no dia de neve, eram homens que atravessavam toda Jerusalém e iam buscar água das fontes de Belém para dar para Davi. Eram homens que aceitavam desafios. O que há de diferente em Pedro, Tiago e João? Eram homens que estavam sempre juntos, eram homens de relacionamento, eram homens que não ficaram só na ceia para cear com Jesus, eles ficaram na ceia, eles cantaram o último hino, eles subiram ao Monte das Oliveiras, mas enquanto os 7 ficaram a uma parte, esses 3 vão até o Getsemane. Os 3 são homens que vão além. Os 3 são homens que não cantam somente, eles não simplesmente sobem o Monte das Oliveiras, mas eles vão para o Getsemane, eles vão para o lugar de dor, mesmo quando as suas fragilidades aparecem. Os três aqui em Daniel 6, não são simplesmente homens que recebem uma honra, mas são homens de fidelidade, que conseguem estar acima dos honrados. Que Deus nesta manhã levante pessoas do altar, pessoas de oração, que possam ir além. Eu quero em nome de Jesus declarar sobre a sua vida um tempo de dupla honra, um tempo de dupla honra. Deus não tem uma honra, ele tem uma dupla honra. Daniel estava vivendo isso. Ele não estava só entre os 120 que foram honrados, mas ele estava entre os 3 que receberam uma honra além. E isso é maravilhoso. Mas eu vou lhe falar algo. Todas as vezes que Deus nos honrar, todas as vezes que formos diferenciados, todas as vezes que alcançarmos posições em Deus, não são posições na terra, no homem, nós iremos passar por dificuldades. E a Bíblia diz que por conta dessa honra, Daniel começou a ter problema. Aqueles homens começaram a olhar e começaram a dizer, não, mas por que ele? Sempre haverá essa pergunta, né? Por que ele? Por que ela? Nós temos que fazer alguma coisa para deter. Nós temos que fazer alguma coisa para parar. Mas não havia nada em Daniel. Preste atenção na segunda coisa que vou falar para você gravar. Eles lutam, eles convencem o rei, o rei totalmente inocente, e um decreto é liberado. Que decreto é esse, Alessandra? Para paralisar a vida de oração de Daniel. O inferno está lutando para paralisar sua vida de oração. O que o inimigo mais deseja é que a sua vida de oração seja paralisada. O que o inferno mais deseja não é que você deixe de ser quem você é, ou seja assim, mas a sua vida de oração, porque uma vida de oração paralisada é um destino lançado à perdição.
Ninguém consegue se manter se não tiver uma vida de oração. Ninguém consegue se manter se não tiver uma vida de intimidade. O decreto era esse. Qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição vai ser lançado na cova dos leões. Preste atenção, eu quero que você entenda. Não era para sempre. Eram só 30 dias. 30 dias sem orar. E pode parecer tão simples, né? 30 dias, vamos ficar 30 dias sem orar. Ei, você não pode ficar um dia sequer sem orar. Eu não posso ficar um dia sequer sem orar. O inimigo tem lançado decretos para paralisar a nossa vida de oração. Ele tem trazido medo, ele tem trazido conformismo, ele tem trazido ameaças, ele tem trazido sentimento de rejeição, de insuficiência, mas em nome de Jesus que todo decreto caia por terra, em nome de Jesus que todo decreto hoje seja lançado por terra, todo decreto que tem vindo para paralisar a minha vida de oração não vai prosperar. Se é o cansaço, ele vai sair, porque há momentos na nossa vida, e isso é profundo, que um cansaço sobrenatural começa a dominar a nossa vida. Você está bem, você está fazendo as coisas, mas quando você dobra os joelhos para orar, simplesmente você é tomada pelo sono, pelo cansaço, e a gente olha e fala assim, não, eu estou cansado, em nome de Jesus, vença isso. Isso não é algo físico, isso é algo espiritual. O inferno está lutando de todas as maneiras para nos tirar do cenáculo da oração. O decreto que foi lançado para Daniel era esse: vamos paralisar a sua vida de oração, vamos paralisar em nome de Jesus, que nada paralise a nossa vida de oração. A nossa vida de oração é inegociável, a sua vida de oração é inegociável, a sua vida de oração não pode se perder. Mas Alessandra, se eu orar, maior são os que estão conosco. O decreto veio, pare de orar. E o que Daniel vai fazer? O decreto foi lançado 30 dias e nós poderíamos até negociar e pensar, são só 30 dias sem orar. Eu vou orar aqui no pensamento. Não. O inferno não dita regras para a nossa vida de oração. O inimigo não dita regras para a nossa vida de oração. O inimigo não vai chegar e dizer, ore menos, ou ore mais baixo, ore diferente. Não. O nosso avião já chegou. De toda manhã. Não, ninguém vai ditar regras. E hoje libera essa palavra para a sua vida. Ninguém vai ditar regras. Se você está pensando que Satanás vai aparecer personificado para você dizendo, pare, você está enganado. Ele vai usar pessoas dizendo, para que orar tanto? Para que gritar quando ora? Para que orar desse jeito? Para que? Em nome de Jesus, nada e nem ninguém vai paralisar a nossa vida de oração. Daniel podia negociar isso. 30 dias sem orar, ok. Então 30 dias eu vou orar só em pensamento. Daniel diz, não. O inferno, Babilônia, não dita regras para a minha vida de oração. Não dita regras. E a Bíblia diz que o que acontece com Daniel? Por que Daniel era assim? Havia algo muito especial em Daniel. A vida de oração de Daniel era diferente. O que tinha? Vamos lá? Nós estamos no versículo de número 10, foi a nossa base, não é? E a Bíblia diz que quando Daniel soube da escritura, ele entrou para sua casa para orar. Quando ele soube do decreto, quem orar vai morrer, que ele vai orar. Pessoas de oração não são paralisadas pelo sistema. Pessoas do altar de oração não permitem que decretos mudem a sua vida. Não, ninguém não, o inferno não vai ditar regras, mas o que havia de especial? Eu sei que quando a gente passa por esse versículo, a gente não nota algumas coisas, e hoje eu quero que você preste atenção. Como nós vimos, muitas pessoas já entraram, falaram que estão indo para a escola bíblica dominical e vão assistir depois. Então quando você for assistir, eu quero que você preste atenção nisso. Daniel tinha um quarto. Daniel, preste atenção, Daniel tinha um quarto de oração. O que me fala isso? Qual é o significado? A gente passa a vida inteira, Daniel tinha um quarto de oração. Daniel tinha secreto. Não diz que Daniel orava na sala, não diz que Daniel orava na praça, não diz que Daniel orava lá na laje, diz que Daniel orava no quarto. E eu não quero falar isso de forma
física, eu quero falar isso de forma espiritual. Primeiro ponto, vida de oração tem que ter secreto. Deus vai nos levar para o secreto. Vida de oração secreto. Jesus disse: entra no teu quarto e ora. Jesus, ele mostra isso. Atos capítulo 9 diz que Paulo entra no quarto e passa 3 dias orando. Aonde está o nosso quarto? Aonde está o nosso quarto? Se você já não tem mais um secreto, hoje eu quero te dizer, comece a construir uma vida de secreto, comece a construir uma vida de oração, comece a construir uma vida de intimidade. Daniel tinha um quarto. Mas o que tinha mais nesse quarto? Bom dia dos anjos, a paz, o que tinha mais? Algumas traduções vão dizer isso. Ele tinha um quarto no andar de cima. Que coisa poderosa! Ele tinha secreto. Ele tinha um quarto, mas esse quarto não estava no nível que todo mundo tá. Esse quarto estava no andar de cima. Esse quarto estava no andar de cima. Esse quarto estava numa outra dimensão. Em nome de Jesus, eu quero liberar esta palavra para quem está me ouvindo hoje. Deus vai nos levar a ter um quarto no andar de cima. É uma outra dimensão. Ei, você não tem uma vida de oração igual todo mundo. Você não é igual todo mundo. Não quer dizer que você é melhor. Quer dizer que Deus tem trazido você para uma outra dimensão. O quarto dele era no andar de cima. Onde é o seu quarto? O quarto dele era separado. O quarto dele era diferente, ele vivia em outra dimensão. Enquanto as pessoas do andar de baixo viam terra, ele via céu. Enquanto as pessoas do andar de baixo eram movidas por decretos que os inimigos faziam, ele era movido pelo decreto celestial. Enquanto as pessoas estavam presas ao medo, ele era livre para viver o que Deus queria. Em nome de Jesus, que hoje você vai para o andar de cima, hoje você vai para uma outra dimensão. Chega, sabe, o andar de baixo nos prende à religiosidade, mas o andar de cima nos leva a viver o sobrenatural. O andar de baixo nos limita, mas o andar de cima nos faz ver que Deus fará infinitamente mais. O andar de baixo nos monopoliza, o andar de cima diz: você é único. O andar de baixo quer nos colocar num padrão onde todo mundo tem que seguir o mesmo padrãozinho e orar do mesmo jeito e falar do mesmo jeito. O andar de cima diz: não, você tem uma característica única, você é livre para viver o que eu tenho para a tua vida. Eu quero hoje liberar esta palavra. Homens e mulheres de oração terão um quarto, terão secreto. Homens e mulheres de oração viverão no andar de cima. E o que mais tinha esse quarto? Ele tinha era um quarto no andar de cima que tinha janelas abertas para Jerusalém. Enquanto portas me falam de oportunidades, janelas me falam de visão. Enquanto portas me falam de conquista, janelas me falam de visibilidade. Você pode transformar a janela da tua vida em lugar de vida ou de morte, isso depende de você. Mical transformou a janela da casa dela em lugar de maldição, porque ela foi para a janela para ver Davi criticá-lo. Eutico transformou a janela em lugar de morte, porque ele sentou na janela e não aguentou a pregação de Paulo que se estendia, e caiu da janela e morreu. E foi necessário que Paulo orasse para que ele voltasse à vida. A tua janela pode ser um lugar de frustração. A mãe do comandante Cícera ficou olhando pela janela, esperando que o seu filho voltasse, mas ele não voltou. Mas eu posso transformar a minha janela em lugar de conquista. Eliseu, quando estava prestes a morrer, chama aquele rei e fala: olhe pela janela, pegue flechas e comece a atirar, porque esta janela vai lhe mostrar, vai lhe dar uma visão de conquista. Janelas me trazem também o que? O que está escondido à tona. Foi olhando pela janela que o rei viu Isaac fazendo carinhos em Rebeca e entendeu: ela não é irmã, a maldição vai ser tirada daqui de casa, porque agora entendi. A janela me faz ter visão e quebrar maldições. Em nome de Jesus, se a tua visão ela está pequena, hoje a tua visão vai crescer. Daniel tinha uma janela, Daniel tinha uma visão, mas para onde esta janela estava? A Bíblia diz: ele tinha uma janela aberta para a banda de Jerusalém. Existe um ditado no mundo que diz o quê? Que os olhos são as janelas da alma, não é? E parece ser um ditado meio místico,
Mas olhando por um determinado ângulo, eu gosto muito desse ditado. Os meus olhos são janelas. E os meus olhos têm que estar abertos. Para onde? Para Jerusalém. Daniel, ele tinha uma condição. Ou ele podia olhar para a Babilônia. Se ele tinha uma janela olhando para a banda de Jerusalém, é porque a outra janela podia olhar para a Babilônia. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Abra os seus olhos. Eu posso parecer uma maluca, mas eu quero hoje declarar sobre a sua vida algo. A Bíblia diz, Balaão, quando ele profetizava lá para Israel, não é? Ele dizia assim, o homem que tem visão de olhos abertos. Eu quero hoje, pode parecer maluco, dizer que Deus vai nos levantar para termos visão aberta. Os nossos olhos vão se abrir. Quando os nossos olhos se abrem, somos cheios do Espírito Santo. Atos 9 diz que Ananias, orando para Saulo, as escamas lhe caíram dos olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Hoje é dia de ir para o secreto. Hoje é dia de ir para uma dimensão acima de todo mundo. Hoje é dia de, aleluia, abrirmos os nossos olhos. E hoje é dia de ter uma visão realmente plena. Para onde olho, Alessandra, olho para Jerusalém. Para onde olho para o Altíssimo. Estão me perseguindo, não olho para o perseguidor, olho para o meu Deus. Estão me caluniando, não olho para a calúnia, olho para o meu Deus. A luta financeira chegou na minha casa, não olho para a luta financeira, olho para o meu Jeová Jireh, Deus provedor. A enfermidade chegou na minha casa, não olho para a enfermidade, olho para o meu Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ah, mas eu estou sendo injustiçada. Eu não olho para a injustiça, eu olho para o meu Jeová Tzidkenu, porque ele é a minha justiça. Ah, mas eu estou passando uma guerra. Eu não olho para a guerra, eu olho para o meu Jeová Sabaote, porque ele é o Senhor dos exércitos. Para onde você está olhando? Você quer triunfar? Você quer viver milagre? Você quer ter uma experiência com Deus? Hoje construa tempo de intimidade, tenha secreto. Hoje mude de dimensão. Hoje rompa com tudo que te prende no andar de baixo. Hoje, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, abra janelas, abra janelas, abra janelas e comece a olhar para Jerusalém e comece a olhar para o alvo e comece a olhar para o que Deus tem na sua vida. E aí eu vejo um outro segredo no versículo 10. Ele tinha secreto, ele estava no andar de cima, ele tinha janelas abertas e ele olhava para a banda de Jerusalém. E mas o que mais tinha isso era o lugar onde 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos. Isso me fala de outra coisa. O quê? Disciplina. Não diz. E às vezes ele orava 3 vezes ao dia. E não diz. E quando a luta era travada, ele orava 3 vezes ao dia. E não diz. Quando ele tinha uma grande guerra, ele levantava um propósito de 3 vezes ao dia. Não, ele diz que ele orava 3 vezes ao dia. Disciplina. E é tão interessante que o salmista também ele fala sobre uma oração de 3 vezes ao dia. Não? Ele diz assim, pela manhã, pela tarde, pela noite eu buscarei. Disciplina, eu não estou dizendo para você que você tem que orar 3 vezes ao dia ou que você tem que orar um determinado horário. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ter disciplina. Sobrenatural é para pessoas disciplinadas. Águas profundas são para pessoas disciplinadas. Se nós não tivermos uma disciplina de oração ou de vida com Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo disse isso, ele comparava a vida dele com Deus a um verdadeiro treinamento. Ele dizia assim, eu subjugo a minha carne. Eu não fico dando murros, socos ao ar. Eu tenho um foco, eu subjugo, eu disciplino. A minha carne não quer, mas eu disciplino. Eu disciplino, eu quero hoje dizer que Deus vai sim, Ele já está levantando
Pessoas que revolucionarão a Babilônia, pessoas que ocuparão lugares de honra, não para sua glória, mas para verdadeiramente serem um diferencial, pessoas que irão mudar a história, mas essas pessoas, elas são pessoas disciplinadas. Essas pessoas, elas começam uma coisa e terminam. Essas pessoas sabem onde quer chegar. Irmão, 3 vezes ao dia, que não dizia assim, olha, quando chovia ele não orava. Não, quando a luta... Não, 3 vezes ao dia era uma disciplina. Uma disciplina tão grande que quando o decreto saiu, ele disse, não, esse decreto não altera a minha disciplina. Essa é a minha disciplina de oração. Essa é a minha disciplina. Nós precisamos ser uma disciplina. Nós precisamos ser uma disciplina. A disciplina da leitura da palavra, a disciplina da oração, a disciplina da vida com Deus, a disciplina. Nós não conseguimos ser disciplinados. E é por isso que nós não chegamos a lugar nenhum. Nós somos inconstantes. E hoje teve um culto poderoso na minha igreja, então eu saio da igreja, não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler Bíblia. E a gente começa até muito bem, mas em pouco tempo a gente se perde porque não temos disciplina. Mas aqui eu vejo um homem com 80 anos de idade, mas que ainda tinha disciplina. 3 vezes por dia, não diz assim, olha, de vez em quando não, onde ele se punha 3 vezes ao dia para orar. Ele orava pela prova? Ah, não, ele orava porque a luta dele era muito grande. Não, vamos aqui no versículo 10. O que ele fazia? Ele orava para pedir, ele orava para reclamar, ele orava porque ele não estava aguentando. Não, ele diz assim, dava graças diante do seu Deus. O que isso me fala? Relacionamento. Não era oração de pedinte, não era oração, eu estou orando porque está tudo muito difícil, eu estou orando porque estou numa prova. Não, relacionamento. Então você consegue entender quem era esse homem só no versículo 10, nós não precisamos ler nenhum outro. Já me aponta tudo isso. Ele tinha um secreto, quarto. No andar de cima ele estava numa outra dimensão, num outro nível. Terceiro, janelas abertas, os seus olhos eram olhos visionários. Quarto, para a banda de Jerusalém, ele sabia para onde ele deveria olhar. Quinto, ele tinha disciplina. Sexto, ele tinha relacionamento. Ele não orava para pedir, ele não orava simplesmente porque a coisa estava ruim. Ele orava para dar graças. Não está tudo bem, Deus está me honrando, mas isso não muda o meu lugar de oração. Eu vou orar para agradecer. Está tudo ruim, isso também não muda. Eu vou orar para lançar diante dele as minhas necessidades. Isso é o que nos leva a ter uma vida de oração. Nós não precisamos de motivos para orar. Nós simplesmente oramos porque temos um relacionamento com ele. E aí eu acho interessante, porque ele está lá. Preste atenção, enquanto ele estava orando, ele estava sendo observado. Enquanto ele estava orando, os caluniadores estavam observando. Preste atenção, a oração dele não mudou a rota dos caluniadores. A oração dele não mudou a rota dos perseguidores. Porque às vezes nós desanimamos de orar, porque a gente fala, gente, ora, e a coisa não mudou a rota. Eles estavam ali. Ele estava numa vida íntima de oração, ele era um homem de altar de oração, ele era um homem de relacionamento. E o que eu vejo? Vamos analisar aqui esse texto? Vamos analisar? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. O que quer dizer isso? Se eles acharam Daniel orando, o perseguidor, o caluniador, estava no mesmo território. Não estava no andar de cima, mas estava lá. E isso me deixa, desanimada de orar. Senhor, eu oro, eu busco. E Senhor, a luta continua, o perseguidor continua. Ei! A oração diz respeito a você e Deus, então descanse. O teu foco é continuar olhando para Jerusalém. Ele era um homem de oração, mas o inimigo continuava no território dele. E eu quero te dizer, não saia do altar da oração. Se a coisa não mudou, é porque Deus tem um propósito muito maior através disso. Se Deus não tirou, é porque Deus tem um propósito muito maior nisso. Continua. É assim mesmo que a gente pensa, né, Cris? Ela está dizendo, é assim mesmo que a gente pensa. Os problemas continuam chegando e aí a gente quer parar de orar por não ver solução. Exato. Bom dia, Lu. E isso não é só com você, Cris.
Isso é com todos nós, mas aqui o Senhor está nos ensinando, olha que preciosidade, Cris, que Deus está nos trazendo nesta manhã, que Daniel orava, mas os inimigos chegaram aonde ele estava. A Tati diz, a oração é a chave por meio da oração o céu se abre e as barreiras são removidas. Exato, é a oração, eu estou com uma chave, eu não posso abrir mão. E aqui eu vejo, enquanto ele estava orando, o inimigo estava no mesmo território, o inimigo estava no mesmo lugar, o inimigo estava ali. Meu Deus, eu estou orando e o inimigo parece que está compartilhando o território comigo. Ei, fique tranquila. Fique tranquila, esse momento não define o teu destino, esse momento não define o final da tua história. Posso liberar uma palavra sobre tua vida nesta manhã? Bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Haverá um destino. Esses homens estão então no mesmo território. E o que esses homens fazem? Eles vão até, estou dando tchauzinho pro meu filho, eles vão até o rei e dizem, olha, porque os invejosos são assim, né? Eles são informantes do inferno. E eles vão, olha, está vendo? Você fez um decreto, porque o rei fez o decreto inocente, o rei nem sabia, porque invejosos são manipuladores. Você quer conhecer uma pessoa manipuladora? Ela é invejosa. Todo invejoso é manipulador. Se você for ler ao longo da história, você vai ver que todos os invejosos foram manipuladores. Não houve um invejoso que não foi manipulador. Ele consegue, há um espírito demoníaco que domina essas pessoas, mas é crente. Irmãos, é complicado, não é? Porque reina na minha vida aquele a quem eu dou, que eu nutro. E existe uma grande diferença de pessoas endemoniadas e pessoas sob a influência do inimigo. Nós temos a ideia que toda pessoa que está debaixo da influência do inimigo, você vai pôr a mão na cabeça dela, ela vai estribuchar, ela vai cair no chão, ela vai mudar de tom de voz. Não. Tem gente que nunca vai cair, nunca vai estribuchar, nunca vai, mas está debaixo de influência demoníaca. Todo invejoso é manipulador, todo invejoso, ele vai costurando, ele vai costurando, ele vai costurando. E aqui nós vemos esses homens são invejosos, eles vão de uma forma tão sutil e eles manipulam a situação. Um decreto é criado por causa da inveja deles. E agora eles correm lá para o rei, correndo. Olha, rei, você fez o decreto, e Daniel? E a Bíblia diz algo, e eu vou terminar já. Glória a Deus, irmã Nathalie. Fico feliz de ouvir que é o que você realmente pensa. E é. E sabe por que nós pensamos assim? Porque essa visão que Deus nos dá, nós compartilhamos da visão do Pai. E isso é extraordinário. E essa visão, missionária Nathalie, ela é libertadora. E aqui eu quero trazer outra coisa para você. O rei tenta o dia inteiro libertar Daniel, mas não consegue. Existem pessoas que elas vão fazer de tudo para tentar nos ajudar, mas elas não vão conseguir. Existem pessoas que elas vão tentar, mas não vai conseguir. E a gente vai dizer, meu Deus, parece que ninguém me ajuda. Deus está nesse negócio. E essa palavra que eu estou liberando agora é uma palavra que realmente ela vai como flecha para a vida de alguém aqui. O Senhor está dizendo, eu não deixei esse homem te ajudar. Eu não deixei essa pessoa te ajudar. Eu sei que essa pessoa tinha o poder de abrir portas para você, mas eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Grave isso no seu coração. Eu sinto Deus. Ele está falando aqui. Ele está dizendo, eu não deixei. O rei tenta, a maior autoridade da Babilônia, tenta ajudar Daniel um dia inteiro, mas não consegue. Existem momentos que Deus não vai deixar. Bom dia, Vilma. Deus não vai deixar ninguém te ajudar. Deus não vai deixar. As portas vão fechar. E você vai dizer, me abandonar. E Deus diz, ninguém te abandonou. Sou eu. O rei não conseguiu. O rei não consegue libertar Daniel. E por quê? Porque o que Deus vai fazer é para a glória dele. O que Deus vai fazer é para a glória dele. Homens do secreto. Homens que
vivem no andar de cima, homens que têm uma visão ampla, homens que vivem vida de relacionamento, eles dependem de Deus. A Lu está dizendo, isso é uma verdade, eu custei para admitir, foi doloroso perceber e ver. Eu era muito invejosa e manipulava muito as informações para jogar pessoas umas contra as outras. Gente, isso é poderoso. Se a live terminasse aqui, o que a Lu falou aqui é poderoso. Ela, olha, eu demorei a admitir. Irmão, às vezes a gente não quer admitir. A gente diz, eu não sou invejosa. Imagina, eu não sou. Mas a gente precisa admitir. A gente só vai ser liberta desse espírito de inveja no momento que a gente admitir. A paz do Senhor, Celina. Fui realmente liberta quando vi que aquele que sustenta, aquilo que eu estava sentindo não era de Deus. Exatamente. Gente, se você é uma pessoa que gosta de manipular, se você é uma pessoa que gosta, em nome de Jesus, seja liberta disso. Seja liberta, diga, eu rejeito, eu não vou manipular mais nada, eu não vou jogar pessoas com uma contra a outra, isso é demoníaco, eu não vou ficar aqui cerceando, eu não gosto do fulano, então eu vou cercear para o fulano não crescer, pelo amor de Deus, deixa o fulano crescer, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem uma chamada para todo mundo, isso é demoníaco, isso não vem de Deus. E esses homens, eles falam, o rei passa o dia inteiro tentando e não consegue. Não consegue. E não é uma coisa louca? Poxa vida! E era a maior autoridade, e por que ele não consegue? Porque a glória que Deus tinha para manifestar, a experiência que Deus tinha para dar a Daniel e o legado que Deus tinha para deixar para gerações, não estava no palácio, estava na cova dos leões. Às vezes a honra que Deus tem para te dar, a tua história não será escrita em um lugar de honra na mesa do rei, será escrita na cova dos leões. O que você quer? Você quer um momento? Ou você quer uma história? Momentos são passageiros, histórias, elas são imortalizadas. Amém, amém, amém. Eu creio, eu tomo posse dessa palavra, missionária Nathalie. Eu tomo posse e é de Deus, é de Deus. Se você está aqui nessa live, pode saber que essa live está sendo hoje profética. Deus está movendo do lado de cá, Deus está movendo do lado daí. Deus está trazendo palavras proféticas. Deus está liberando algo especial nesta manhã. E eu tomo posse de cada palavra. Missionária Nathalie, em nome de Jesus. E eu quero aqui continuar dizendo para você, você escolhe, você quer ter um momento. Se você for para a mesa, mas a mesa às vezes não é seu lugar, o seu lugar é a cova dos leões, e isso pode parecer maluco. Você vai para a mesa, você vai ser aplaudido hoje, mas você vai ser esquecido amanhã. Mas se o que Deus tem nesse momento é cova dos leões, vai para a cova dos leões, você não vai morrer lá, Deus vai te tirar de lá, e não vai ser um momento, o Senhor está dizendo, o Senhor está ministrando sobre o meu coração hoje, o Senhor está dizendo para mim, diga para o meu povo, que da cova dos leões sairá a história deles. É da cova dos leões. Mas, Alessandra, todo mundo vai para a mesa, todo mundo, e a minha vida é só cova. Eu já perguntei muitas vezes para Deus, Deus, parece que para todo mundo a coisa é mais fácil, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais complicado. Parece que tudo que eu conquisto, Senhor, é na base da guerra, da luta. Mas o Senhor, Ele ministra nessa manhã também para mim, dizendo, histórias são imortalizadas nem sempre na mesa do rei, mas na cova dos leões. O rei tenta trazer Daniel para a mesa, Deus diz, vai para a cova. Não é? O rei tenta, vem aqui para o meu palácio. Deus diz, não, você vai para a cova. O rei tenta revolucionar para levar Daniel para uma situação de conforto. Deus diz, não, vai para lá. E a gente fala, que Deus é esse? É o Deus que está trabalhando na vida daquele que tem um secreto, na vida daquele que vive no andar de cima. Daniel vai para a cova. Fecham, solitário. E Daniel passa a noite lá. O rei não dorme, e Daniel dorme. O rei jejua, o rei ora. As nossas lutas estão levando gente que nunca orou a orar. Preste atenção no que Deus está falando para você.
Você não sabe, mas a tua situação está mudando o cenário de oração da tua igreja. Você não entende, mas o que você está vivendo está mudando o cenário de oração da tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está usando a tua cova. Aleluia. Eu também sou assim, irmã Nathalie. É tudo com muito choro. Deus está usando a tua cova para mudar situações. Aquele rei, ele nunca orou. Aquele rei não conhecia Deus. Mas a Bíblia diz assim, que o rei Dário, vai para o palácio e passa a noite em jejum. Ele passa a noite, em nome do Senhor, comece a entender isso. A tua luta está mudando o cenário, a tua luta está inspirando gente, a tua luta, Alessandra, não estou entendendo. A cova de leões que você está vivendo, a cova de leões que você está passando, está mudando o cenário, está influenciando vidas, está inspirando vidas, está levando gente para oração, está mudando. Se a cova de leões que eu estou está mudando o cenário, então eu sei que Deus vai agir, o rei vai orar, Daniel está ali. E de manhã, o rei chega lá. Daniel, será que o Deus que você serve te livrou? Daniel diz, sim, rei. Ele me livrou. E sabe por que ele me livrou, rei? Primeiro, ele enviou um anjo. O anjo ficou aqui comigo. O anjo fechou a boca dos leões. O propósito era esse. Estou na cova dos leões, mas não sofrerei dano algum. E sabe por quê? Porque eu sou inocente. Você está na cova, mas não vai sofrer dano. Cova é lugar de solidão. Cova é lugar onde as nossas limitações, a nossa estrutura é desafiada. Mas na cova tem um anjo. Na cova tem sobrenatural. E aí ele olha e diz, o anjo ficou aqui comigo na cova. E na cova você não vai sofrer dano nenhum. Tá todo mundo pensando que você vai sair dessa cova arrebentada. Exato, Mária. Deus tem propósitos grandes em cima das nossas covas. Exato. Tá todo mundo esperando, vai morrer. Tá todo mundo esperando que quando a pedra da cova se remova, vão encontrar você lá só os pedaços. Tá todo mundo pensando que essa cova vai destruir você, mas ninguém tá entendendo que essa cova vai tirar você mais forte do que nunca. E sabe por que você não vai sofrer dano algum? Porque Deus sabe que você é inocente. Daniel disse, Deus sabia que eu era inocente. E gente inocente Deus preserva. E gente inocente Deus cuida. E gente inocente Deus cuida. Ei, você não vai ser envergonhada. Vai passar pela cova, mas vai sair mais forte do que nunca. Quando Daniel sai, a cova onde Daniel entrou, foi lugar de livramento, foi lugar de inspiração. O rei que não sabia o que era orar, vai para o jejum por causa da cova de Daniel. Anjos são mobilizados no céu por causa da cova de Daniel. Um leão que nunca foi domesticado, é domesticado por causa da oração de Daniel. E aqui que eu vejo da cova onde Daniel estava. E o que mais que eu vejo aqui? A cova de Daniel muda uma nação. Então o rei escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes nações, dizendo, da minha parte é feito um decreto. O decreto de morte é substituído pelo decreto de vida. Vai ter decreto novo. Ouça essa palavra, vai ter decreto novo. O decreto que foi feito para te matar está sendo anulado. Deus está liberando um decreto novo. Tem decreto novo. O rei escreve agora um decreto. Esse decreto não é feito por manipulação. Esse decreto não é feito por coesão. Esse decreto não é feito pelos invejosos que manipulam. Esse decreto nasce em Deus. Esse decreto vem do coração do rei. Vai ter um decreto. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele não diz o Deus da Bíblia, ele não diz o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não diz o Deus dos judeus, ele diz o Deus de Daniel.
Você será referência de fidelidade. Você será referência de oração. Você será referência. Quando falarem de oração, lembrarão de você. Quando falarem de gente que passou pelas covas e saiu ileso, lembrarão de você. Ele diz, é o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e o seu reino não se pode destruir. Ei, essa cova vai mudar gerações, essa cova vai mudar em nome de Jesus. Tua casa, tua igreja vai mudar, vai mudar. Você entrou na cova de um jeito e vai sair do outro. E aqui diz, e este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. O que quer dizer isso? O rei mudou, esse Dário sai, entra Ciro, o sistema também mudou. Por que você está dizendo isso? Dário, rei da Babilônia, Ciro, é o Império Persa, 2 impérios, não é? 2 reis de linhagens diferentes, 2 reis de sistemas diferentes, mas Daniel continuava prosperando. Não importa quem entra, quem sai, não importa. Homens de oração vão prosperar. A honra não vinha de Dário, a honra não vinha de Ciro, a honra vinha de Deus. Então eu quero dizer, quando, aleluia, há secreto, quando há dimensão diferente, quando há visão, quando há relacionamento, a tua honra não está nem na mão de Dário, nem na mão de Ciro, a sua honra está na mão de Deus. Pode mudar o lugar, pode mudar o país, pode mudar o que quiser mudar, vai continuar prosperando. Vai continuar sendo honrado, porque passou pela cova dos leões e não negou a fé. E entenda uma coisa, a tua oração, ela tem movido os céus, talvez não da sua maneira. A oração de Daniel não impediu de ir para a cova, mas moveu os céus. Uma oração que trouxe o sobrenatural. Veio o anjo. E se Daniel diz, o anjo do Senhor fechou a boca, é porque ele viu o anjo. Ele não diria, tem um anjo aqui. Não, o anjo foi. A oração de Daniel justificou. Não se justifique. Ore. Daniel não foi antes da cova. Não me mande na cova, eu sou inocente, eles são mentirosos. Não. Vou para a cova, mas vou com dignidade. Mas lá no silêncio, ele sai. Deus me justificou. Covas nos justificam. Então descanse seu coração. Se tem um secreto, se tu tá numa outra dimensão, se tu tem relacionamento, tem visão, fique tranquilo. Deus tem tudo isso para sua vida. Um anjo, justificação, libertação, transformação, honra. Uma honra que não depende de Dário ou Ciro. Uma honra que não depende de quem governa. Uma honra que não depende do sistema. Se é o sistema babilônico ou se é o sistema medo-persa, não importa. A honra vem do céu. A honra vem de Deus. Vai mudar homens, vai mudar sistema, vai mudar situações, mas você continua sendo honrado. Por quê? Porque passou pela cova dos leões orando. Amém? Que Deus abençoe. Eu tive uma oportunidade na igreja e falei sobre a perseverança no meu marido. E Deus falou ao coração da pastora da igreja que estava separada por uma situação. Exatamente, as nossas covas mudam a história de pessoas. Aleluia. E naquele dia Deus fez a restituição. Exatamente. Mara, quando nós passamos pelas covas, entendendo quem é Deus, certamente vai mudar a vida de outros. A cova de Daniel mudou a vida de Dário e depois mudou a vida de uma nação. E as nossas também. Que Deus abençoe sua vida. E eu sei que muita gente vai assistir depois. Quando você assistir, que Deus fale poderosamente ao seu coração. Muito obrigado por estarem depois que saindo daqui, quando eu compartilho, você indo lá curtir. Muitas pessoas têm recebido, então o conteúdo começa a se espalhar mais e eu louvo a Deus, esse é o nosso objetivo. Vamos orar agora? Vamos levantar um clamor? Vamos ir para o secreto? Vamos, talvez você perdeu esse lugarzinho, mas eu quero lhe convidar a construa esse lugar de oração, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã eu quero te louvar. Que manhã preciosa, Deus. Senhor, quantas coisas o Senhor falou conosco nesta manhã.
Senhor, às vezes nós não compreendemos, às vezes é difícil a gente entender tanta coisa, Pai, mas o Senhor está no controle, o governo é teu. Senhor, meu Pai amado, às vezes não entendemos porque oramos e o rei não consegue nos livrar, porque oramos e os inimigos ainda estão no mesmo território que nós, porque oramos e estamos sendo levados para a cova dos leões, mas Senhor, as nossas, Senhor amado, perguntas sem respostas não nos farão, Senhor, sair do lugar da oração, não nos farão negociar o secreto, porque sabemos, Senhor, que todas as nossas respostas virão dentro da cova. É dentro da cova que haverá justificação, Senhor, é dentro da cova que haverá sobrenatural, é dentro da cova que escreveremos uma história e deixaremos legado. Oh, meu Deus, quantas pessoas, Senhor, talvez estão ouvindo e ouvirão ao longo, Senhor, do dia ou até mesmo 2 dias. E, Senhor, meu Pai, estão vivendo momentos tão difíceis, não estão entendendo porque tantos vão para a mesa e ela vai sempre para a cova. Não estão entendendo porque tantos estão sempre, Senhor, nos círculos influentes e ela está sempre, Senhor, na cova da solidão. Ah, Deus, ajuda a tua filha a entender, Senhor. Ajuda a tua filha a entender que ela não faz parte dos 120, ela faz parte dos 3, ó Pai. Ajuda a tua filha a entender, meu Deus, que toda grande honra tem um grande, meu Pai amado, ônus. Mas, Senhor, há um propósito. Oh, Deus, eu clamo. Eu clamo nesta manhã, Senhor. Eu clamo nesta manhã, Pai. Eu clamo, meu Deus querido, por uma igreja que não pode sair do secreto, por uma igreja que não pode negociar a vida de oração. Eu clamo, Deus, eu clamo agora, Pai. Move. Nós não podemos continuar tendo, Senhor, lugares de oração no mesmo nível, não. Nós precisamos